110 quilos. Ela veio me procurar para tratar não só o peso, o emagrecimento, ela queria muito emagrecer, mas com um conjunto de sintomas que estavam incomodando demais. No interrogatório eu percebi uma pele muito fria, uma face pálida e interroguei sobre a dieta, sobre os hábitos. No último ano, ela visitou uma nutricionista que orientou que ela tomasse todos os dias suco verde. A nutricionista não tem culpa por desconhecer os critérios da medicina chinesa, mas infelizmente está fazendo mal para paciente. Outras nutricionistas que têm algum conhecimento da medicina chinesa já se posicionam diferente com pacientes tão complexos, com várias queixas importantes. Portanto, as nutricionistas que têm um conhecimento estão à frente das outras e não caem nessa armadilha de piorar muito mais um órgão que é tão importante. E além do suco verde, como se não bastasse, você vai ver como prejudicou essa paciente, ela também ingeriu saladas cruas nas refeições, principalmente no almoço. Eu fiquei espantada, porque quando eu fui observar a causa de tudo que ela tinha, eu vi que no último ano ela adquiriu sintomas que ela não tinha antes, como edema nas pernas, muito cansaço, uma grande ansiedade, insônia, dor de cabeça após as refeições. Isso tudo após o último ano. O que acontece? Eu vou mostrar para você como um órgão, que é o principal órgão que está fraco nessa paciente, segundo os princípios energéticos, teóricos e práticos da medicina tradicional chinesa, ela tem uma fragilidade grande desse órgão, que é o baço. Mas antes de eu falar desse órgão, eu vou explicar o seguinte para você. Para a medicina chinesa, o mais importante não é a bioquímica, é o outro prisma, são outros princípios teóricos. Não é a bioquímica do alimento, as cadeias internas. O mais importante, analisado em primeiro lugar, muito importante na hora de orientar uma dieta para o paciente, orientar refeições, horário. O mais importante é o caráter energético do alimento. O que significa isso, Raquel? Você sabia que cada alimento, quando entra, ele chega no estômago, ele é direcionado para o órgão que ele tem mais afinidade? Exatamente assim, existe uma sabedoria tão grande no interior que teus órgãos sabem, os órgãos do seu paciente, exatamente o que ele come. E tem órgãos que gostam mais de alimentos que aceleram. Princípio energético é princípio que aquece, acelera a circulação. Princípio que resfria a circulação para pacientes que já estão aquecidos. Princípios que refrescam de maneira menos intensa que os frios e princípios que regulam. Então, cada alimento acelera, inibe, regula toda a circulação interna. Isso é dietética chinesa, caráter energético. O que aconteceu com essa paciente? Todos os sintomas que ela teve no último ano são sintomas de deficiência do baço. Por quê? O baço é um órgão frio internamente. Quando ele enfraquece, ele fica mais frio. O que é ser um órgão frio? Ele não gosta de alimentos que resfriam o interior. Ele não gosta de alimentos que inibem a circulação, porque ele é o principal produtor de sangue. Esqueça a medicina ocidental e vamos entrar numa outra análise do corpo. Combinado? O baço produz sangue, produz imunidade, é responsável pelo tônus, pela concentração mental, joga os canais para a mente, mantém o vigor e a produção de emoções positivas, porque as emoções positivas dependem de uma boa circulação. Se esse órgão enfraquece, com o tempo o que acontece? Deficiência de sangue, ressecamento no corpo, dificuldade na visão, queda de cabelo, depressão, apatia, chegando a anemia, taquicardia, cãibra, dormências e várias outras alterações. Outra função importante é um dos principais órgãos para drenar e absorver os líquidos internos. Quando ele enfraquece, os líquidos extravasam e aí surge edemas, o paciente engorda mais, sente peso no corpo, a sonolência aumenta e ele vai perdendo o tônus muscular. Um órgão gerando tantas alterações importantes. Saber que esse órgão está fraco muda completamente a vida de quem você cuida. Ele mantém o vigor físico, as emoções positivas por essa produção de sangue. O sangue é a base da mente, é a base de todas as funções físicas do seu paciente. E o suco verde
Foi a primeira coisa que eu falei. Tira a partir de amanhã. Eu não consigo te tratar com esse suco verde. Porque toda manhã, ingerindo esse suco, ela vai inibindo, vai diminuindo a circulação do baço. Essa quantidade de cru, o baço detesta cru. Quando ele enfraquece, a primeira coisa que ele quer são os alimentos cozidinhos, refogados e aqueles que aceleram o interior. Isso tudo causou essa alimentação que foi orientada pelo nutricionista por desconhecimento, aumentou aí todos os sintomas, foi gerando todos os sintomas de baço, que são a insônia, o edema, esse cansaço, a obesidade também, essa dor de cabeça após a refeição, todos os sintomas de uma paciente que produz uma circulação fraca, que tem um metabolismo lento, pouco vigor interno. Portanto, suco verde, daqui a 5 anos, se ela ficasse tomando, esses sintomas, infelizmente, iam triplicar. Isso é um grande alerta. Não se alimente por modismo. Não oriente o seu paciente, nada que esteja na moda e você não sabe exatamente o que vai acontecer com o interior dele. Hoje a medicina chinesa está aberta aí a todos, pesquise, cada vez mais trabalhos científicos íntegros, pesquisas acontecendo no mundo inteiro. Uma nutricionista que sabe, a medicina chinesa ela está com certeza vários passos à frente. Eu vou te apresentar agora 8 sintomas do corpo todo que o paciente pode manifestar se o baço estiver fraco. São clássicos, muito comuns no dia de hoje. E depois eu vou te apresentar 8 soluções práticas para o dia a dia, para você orientar o seu paciente e não passar pelos mesmos equívocos da nutricionista que estava aí com uma dieta extremamente agressiva para um órgão tão nobre, tá bom? Então, 8 sintomas em geral. Vamos lá, anote aí, hein? Qualquer dúvida, deixe para mim aqui abaixo em comentário, qualquer função, dúvida, qualquer dificuldade sobre o baço ou qualquer parte desse vídeo que eu vou olhar uma a uma e vou responder, porque dietética hoje é um assunto fundamental devido a várias pessoas estarem adoecendo por uma má alimentação, tá bom? Então vamos lá, 8 sintomas em geral. Mente obsessiva, pessoas que não conseguem se concentrar, pensam muito, mas não definem nada. Quem é responsável pelo pensamento é o baço. Pessoas que engordam muito fácil ou emagrecem muito rápido também. Pessoas que ficam muito tempo sem fome e sem sede. É um grande sinal de deficiência do baço. Muito sono durante o dia e insônia à noite, principalmente aquela que você acorda durante a noite. E logo, mesmo que depois volte a dormir, pode ser uma deficiência desse órgão. Qualquer tipo de hematoma, sangramento na urina, nas fezes, epistática, sangramento nasal, pode ser disfunção do baço. Dor de cabeça após as refeições e facilidade para ter edemas. 8 sintomas que pode seu paciente, você tem que ficar de olho, que o paciente pode estar com baço deficiente. E agora 8 soluções para que você oriente e cuide melhor de um órgão que é fundamental para toda a produção de energia e imunidade. Anote aí. Primeiro, retire, o baço odeia gelo, qualquer tipo de gelo, gelo em suco, gelo durante a refeição, proibido. Suco verde é um veneno para o baço. Por quê, Raquel? Porque ele é um órgão que já é denso, ele está ligado ao elemento terra, ele tem um frio interno. Quando ele enfraquece, ele exacerba a natureza, então ele fica mais frio e ele não consegue drenar. É a frequência interna da circulação dele, ele não consegue drenar essas folhas. Então, proibido suco verde, passa longe. Fala com o seu paciente que é proibido para ele passar bem longe de qualquer lugar que venda suco verde. Terceira atitude, o paciente vai diminuir o máximo leite e derivados, porque quando o baço está fraco, ele odeia também esses alimentos. Quarto, evite corte completamente, jejum intermitente, afunda mais ainda. Entrou no modismo e hoje muitas pessoas estão ficando fracas, com deficiência de sangue, tontas, por fazer jejum intermitente várias vezes. Quarto ponto, tá bom? Quinto, horário fixo para refeição. 7, meio-dia, 18. Quanto mais mantiver esses horários, melhor. Alimentar-se de 3 em 3 horas. Sexto, café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. É uma clássica na medicina chinesa, porque
Comendo bem pela manhã é o horário do estômago que você vai fortalecer o órgão que contribui tanto com o baço. Sétimo, evitar preocupações intensas. O que mais lesa o baço é trabalho mental excessivo. Muito mais do que trabalhar, o lado intelectual é pensar. Essas preocupações afundam o órgão. Então, evite manter preocupações o dia inteiro. Oitavo e último item, corte excesso de doce e industrializados. Esse excesso de alimento industrializado afunda toda a energia do baço, completando assim os 8 maiores inimigos de um órgão tão importante. Se você tem algum sintoma, se cuida, está tratando algum paciente com alguma dessas alterações, deixe para mim aqui dúvida, comentário, como é orientar uma alimentação. E é fundamental falar, se você trabalha com medicina chinesa, você pode orientar, deve uma boa alimentação, porque muitas vezes o paciente está adoecendo através de uma alimentação que está afundando os órgãos. Não adianta você tratar de um lado e ele piorar de outro. Dessa forma, a doença pode só estar crescendo. Então, siga a orientação. Uma das técnicas mais importantes da medicina chinesa é a dietética chinesa. Só cresce no mundo inteiro. Afinal de contas, o alimento produz sangue. Diga o que tu comes, que eu te direi quem tu és. Siga com uma boa orientação e fortaleça quem você trata. Agora deixe para mim, você já tinha ouvido falar que o suco verde pode fazer mal? Já tinha ouvido falar essas informações tão importantes aí sobre um órgão que participa de toda a imunidade? Deixe para mim a sua opinião, exatamente o que você pensa sobre uma questão que é tão polêmica. E muito importante, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento tão importante que está causando aí vários tipos de adoecimento, tá bom? Curta, compartilhe, veja se está inscrito no meu canal, toque esse sininho, que eu vou estar sempre aqui com conteúdo importante sobre uma medicina que só cresce a cada ano no mundo inteiro. Boa caminhada!